Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez ao meu canal Apologética Simples. Hoje estamos aqui para falarmos sobre o tema Oséias profetizou que o sábado cessaria. Eu gostaria de ler com vocês o texto de Oséias capítulo 2, versículo 11, que diz assim: E farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas e os seus sábados, e todas as suas festividades. Bom, como vimos aqui, o profeta Oséias profetizou que o sábado um dia cessaria. E encontramos essa confirmação no Novo Testamento na carta de Paulo aos Colossenses. Veja o que diz o texto de Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, Então, ninguém pode te julgar se você pode comer carne de porco, por exemplo, ou não, que é os que os sabatistas ensinam, não é verdade? Continuando. Ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Bom, podemos ver duas afirmações aqui baseando-se na passagem de Oséias e de Colossenses. Em Oséias vemos a expressão luas novas, dias de festas e sábado. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 16, também vemos essa mesma expressão, luas novas, dias de festas e sábados. E quando Oséias, capítulo 2, versículo 11, e Colossenses, capítulo 2, versículo 16, usa a expressão sábados, está se referindo ao sábado semanal, dando a entender que Oséias disse que o sábado semanal, o sétimo dia, cessaria. E em Colossenses, Paulo nos ensina que ninguém pode julgar aquele que não guarda o sábado. Bom, mas aí os guardadores do sábado não vão concordar e vão dizer o seguinte: vem cá, você sabia que existe mais de um tipo de sábado e não só o sábado semanal? E realmente, pessoal, segundo a tradição judaica, não existe só o sábado semanal, e sim também outro tipo de sábado, que é conhecido como sábado cerimonial ou a expressão dias de festas. Por exemplo, existem 7 tipos de festas judaicas e essas festas são essas. Primeiro, festa da Páscoa, festa do Pães Ázimos, festa das Primícias, festa dos Pentecostes, festa da Trombeta, festa da Expiação e festa do Tabernáculo. Essas 7 festas são mencionadas no livro de Levítico, capítulo 23. Então, essas são as 7 festas judaicas, que também são conhecidas como dias de festas ou sábado cerimonial. Não esqueça essa expressão, tá ok? Aí os sabatistas vão dizer assim: então, quando em Oséias, capítulo 2, versículo 11, fala que o sábado cessaria, e Colossenses 2,16 fala para não julgar ninguém que não guarda o sábado, na verdade ali as duas passagens não estão falando do sábado semanal, e sim do sábado cerimonial, que é conhecido como os dias de festas. Bom, precisamos prestar atenção em um pequeno detalhe que encontramos tanto no texto de Oséias quanto no texto de Colossenses, que os sabatistas acabam esquecendo. Olha só, quando os dois textos falam sobre o sábado, na verdade, ele está falando sobre o sábado semanal mesmo, e não do sábado cerimonial ou dias de festas, porque a expressão dias de festas, que representa o sábado cerimonial, já está incluído nas duas passagens. E eu gostaria de conferir mais uma vez os textos com vocês, e vocês verão que os dois textos estão falando do sábado semanal e não do sábado cerimonial. Vejamos o texto de Oséias. Oséias 2,11. E farei cessar todo o seu gozo e as suas festas. Olha só, a expressão festas ou dias de festa, que é o sábado cerimonial, já está incluído no texto. Aí o texto prossegue dizendo assim: e as suas luas novas e os seus sábados. Aí é que agora ele menciona o sábado, se referindo ao sábado semanal e não cerimonial, pois o sábado cerimonial, que é os dias de festa, já está incluído no texto. E na passagem de Colossenses, capítulo 2, versículo 16, é a mesma coisa. Vejamos. Colossenses 2,16.
Também vamos ler o 17. Diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa. Viram só? Vemos a mesma expressão usada em Oséias capítulo 2, versículo 11. Dias de festa, se referindo ao sábado cerimonial. Continuando. Ou da lua nova, ou dos sábados. Aqui também se refere ao sábado semanal. Então perceba que é a mesma expressão usada em Oséias e em Colossenses. Agora, olha que interessante. Veja o que diz o versículo 17 de Colossenses, no capítulo 2. Diz assim: que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Gente, aqui Paulo nos mostra com clareza que o sábado era apenas uma sombra de Cristo. E essa ilustração de Paulo é muito legal, muito interessante. Porque quando Paulo fala da sombra, ele quer nos dar a ideia que quando alguém está em frente ao sol, a sombra é que fica atrás da pessoa, no que se refere ao direcionamento ao sol. E logicamente, a sombra ela aponta para a pessoa que está na frente dela, em direção ao sol. E é assim que Paulo também quer nos dizer que as coisas da antiga aliança, como toda a lei em si, e não só as leis cerimoniais, apontava para Cristo, ou seja, o sábado é somente uma sombra de Cristo, como o texto de Colossenses nos informa no versículo 17. Muitos que guardam o sábado pegam essa passagem de Colossenses, capítulo 2, versículo 16, e esquecem do verso seguinte, que é o verso 17. Porque o verso 17 nos mostra que o sábado ele era somente uma sombra de Cristo. Então, muitos não gostam de citar o versículo 17, ou muitos esquecem de citar o versículo 17 de Colossenses capítulo 2, já para usar como desculpa que esse sábado que Paulo fala seria o sábado cerimonial, quando na verdade ele está falando do sábado semanal. Outro argumento também que os guardadores do sábado usam é o argumento de que tanto no texto de Oséias como no texto de Colossenses, os autores usam a palavra sábados no plural e não no singular. Aí eles dizem o seguinte: não, esse sábado citado nos dois textos aí se refere ao sábado cerimonial, porque a palavra está no plural, sábados. Aí eles dizem assim: se a palavra estivesse no singular, sábado, né? Aí sim seria o sábado semanal. Bom, pessoal, esse argumento também não cola. Por quê? Porque tem várias passagens no Novo Testamento onde encontramos a palavra sábados, no plural, aplicando-se ao sétimo dia e não somente ao sábado cerimonial. Vejamos alguns textos que falam sobre isso. Lucas capítulo 6, versículo 1 e 2 diz assim: e aconteceu que, no segundo sábado, após o primeiro, ele passou pelas searas e os seus discípulos iam arrancando as espigas e, esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? Aqui vemos uma passagem muito clara das Escrituras, onde Jesus colhe espigas no sábado com seus discípulos. E no verso 2, os fariseus dizem por que ele fazia isso nos sábados, plural. Está no plural, e aqui não está se referindo ao sábado cerimonial, e sim ao sábado semanal. Vejamos mais alguns textos. Mateus capítulo 12, versículo 12. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer bem nos sábados. Nesse texto vemos a mesma coisa, Jesus usando a palavra sábados, se referindo ao sétimo dia e não ao sábado cerimonial. Vejam mais alguns textos com a palavra sábados no plural, se aplicando-se ao sétimo dia e não ao sábado cerimonial, ou também conhecido como dias de festas. Lucas capítulo 4, versículo 31 diz assim: e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. Mais um texto, Lucas capítulo 6, versículo 9. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar?
Então, nós vemos aqui muitas passagens com a palavra sábados no plural, e nessas passagens se aplica ao sábado semanal e não ao cerimonial. Aqueles que defendem a guarda do sábado vão dizer que pelo fato do texto de Colossenses e de Oséias usarem a palavra sábados no plural, é porque se aplica ao sábado cerimonial, mas como nós vimos aqui, isso não é verdade. Portanto, esse sábado que aparece no livro de Oséias, capítulo 2, versículo 11, e na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 16, se aplica sim ao sábado semanal, nos mostrando que o sábado cessaria e que hoje ninguém pode nos julgar pelo fato de não guardarmos o sábado. Bom, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não perca o nosso próximo vídeo, onde estaremos falando sobre o tema: existe mandamento na nova aliança para guardar o sábado? Então não perca o nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.